todos, meu nome é Lívia Monteiro, eu sou aluna do sexto período de Biblioteconomia Bacharelado Noturno, onde eu pretendo realizar a mudança de curso e ingressar em Filosofia já em 2023.1. O meu orientador é o Newton dos Anjos de Oliveira, onde o tema da Bolsa de Iniciação Científica é Filosofia na Cultura Brasileira, e eu gostaria, então, de compartilhar um pouco com vocês o andamento da minha iniciação científica, que diz respeito à estética e o seu uso ético e político na sociedade brasileira. Bom, o que me motivou a pesquisar o tema do corpo diz respeito à percepção comum das pessoas em relação a isso, né? Principalmente das pessoas que estão ao meu redor. E como essa percepção é carregada de peculiaridades que dizem respeito à própria sociedade brasileira, né? Como a própria questão de ser bondoso, gentil, se ver sempre no outro, que seria essa insuportabilidade do individual, e a violência, principalmente, né? A violência e essa receptividade ao autoritarismo por conta dessa violência que sempre foi muito presente do Estado brasileiro em relação à sua população. E foi uma coisa que, inclusive, fortaleceu bastante a nossa receptividade, por exemplo, em relação ao que a gente vive hoje durante a democracia, né? Pedidos de volta de ditadura, pessoas consumindo a desinformação porque elas estão ouvindo coisas que elas querem ouvir, que são confortáveis, que dizem respeito a essas vivências. E, bom, essa receptividade autoritária, todos esses elementos que se pode observar nessa percepção do corpo e da realidade, seria essa própria cordialidade brasileira apontada pelo Sérgio Buarque de Holanda e que será mais presente no desenvolvimento dessa pesquisa. Mas, bom, essa estética, né, produtora de sucesso, de felicidade, né, eu estou me referindo à estética capitalista, que é muito presente no nosso imaginário, na construção do nosso imaginário, o que é uma coisa até um pouco diferente em relação aos outros povos, né, porque o povo brasileiro, desde a sua o brasileiro, como o Brasil em relação aos outros países, sempre teve que correr para tentar ser um pouco mais moderno, né? E até mesmo a receptividade da cultura de massa, ou seja, da televisão, do rádio, né, esses elementos muito importantes da indústria cultural, eles formaram um pensamento, eles formaram ali uma camada de produção de pensamento em relação ao povo brasileiro. Tudo contribui muito para o cenário que a gente vive hoje também, né? Mas qual o problema disso, né? A gravidade dessa estética e desses entendimentos fazerem parte do nosso imaginário tem uma gravidade que é a seguinte: a absorção dessa idealização de corpo, né, de relacionamentos e de vida, de estabilidade de vida, ela nos despolitiza a cada momento. E ela torna os nossos olhares passivos à realidade, né? O que mostra que o nosso corpo e o controle do nosso corpo tem uma grande importância política e também econômica. Para a gente poder entender melhor como é que isso funciona, né, é muito importante que a gente possa também estar olhando para os meios de comunicação efetivos no Brasil. Hoje a gente pode perceber, por exemplo, que os meios de comunicação eles estão mais deturpados, né? A gente está vivendo um momento de sociedade distópica, porque justamente a gente tem uma imprensa em que existe, por exemplo, a legitimação de emissoras que produzem desinformação, e que elas estão ali. A gente tem as mídias sociais que também não, apesar de ter como você poder denunciar, existe uma própria a revista americana, ela publicou em 2018 uma reportagem que evidencia que as notícias falsas têm mais potência de chegar nas pessoas, na população, do que as notícias verdadeiras, né? E apesar dela não estar falando só do Brasil, a gente sabe que isso é uma coisa global, né? Então, justamente, é muito difícil poder entender como que a gente consegue manter o equilíbrio da sociedade, tendo em vista que uma notícia mentirosa tem 6 vezes mais de potência que uma notícia verdadeira, né? Então, justamente, é muito impactante ver como isso está contribuindo para a nossa sociedade, né? Assim, ver, por exemplo, em relação às pessoas sofrendo violência política por conta de notícias mentirosas. Então, hoje a gente está vivendo uma espécie de distopia mesmo. Essa é uma das grandes gravidades, né? Então, assim,
é possível, né, principalmente ler esses acontecimentos vendo como que as instituições que garantem o Estado democrático de direito sendo atacadas. A gente teve um presidente da República que foi eleito a partir da desinformação, né, e que isso é noticiado só pelo Brasil, isso é noticiado em diversos lugares do mundo. A gente agora se constituiu uma nova forma de entender os acontecimentos da realidade, né? Onde o mundo virtual oferece mais garantia de, de crença do que a própria realidade. Então, a televisão, o rádio e as mídias sociais, eles têm bastante impacto em relação a isso, né? A gente se informa pela televisão, né? Mas isso também não quer dizer que a gente está sendo politizado de fato, né? Porque, na verdade, assistir a televisão, por mais que a gente assista as notícias que são verificadas e verdadeiras, o corpo, ele recebe isso de uma outra forma, né? Na verdade, isso faz com que a gente se torne passivo à realidade. Então, nesse cenário, né, de grande importância, entender o papel da dominação, o papel de dominação desses meios em relação aos nossos corpos, e como que esse corpo passa a entender a realidade a partir das telas. Como que as telas compõem os nossos gostos, escolhas, produção de pensamento, cultura, e entender que a gente é receptivo a esse tipo de interação e receptivo à violência, ao autoritarismo, são coisas que podem nos levar a um cenário bem mais preocupante do que o que a gente já vive hoje. Né? Então, o intuito do desenvolvimento dessa pesquisa é poder ver como que é possível a gente voltar o olhar do corpo de volta para a realidade. Porque isso é uma necessidade de cunho revolucionário, tendo em vista que o controle exercido pelos meios midiáticos só possui finalidades econômicas. Então, o que está em jogo necessariamente não é a qualidade de vida de uma sociedade. E também entender se é possível fazer um uso ético nesses meios. Né? A questão é que esses movimentos eles são econômicos, então o que está onde as telas hoje não são o local da nossa politização, meio que o que está em jogo, justamente pela finalidade de ser econômica, justamente não é o bem-estar da sociedade. Então, o desenvolvimento dessa pesquisa ela vai girar em torno disso, né? Como que a gente consegue ver, né, como que a gente traz de volta a população para esse olhar. O que gera também uma outra questão, né? É possível voltar para uma coisa que talvez nunca tenha acontecido? E assim, uma coisa que eu esqueci de falar, né? A gente tem. Boa parte que constrói nosso imaginário também tem a ver com essa relação do paradoxo do paraíso, né? Que remete que as nossas vistas, desde sempre, estão sendo construídas a partir do olhar estrangeiro, né? Desde a própria construção do Brasil, a gente pôde ver que tudo que a gente entende em relação à nossa natureza, ao povo, quem é esse povo, tudo foi muito construído a partir do olhar colonizador. Então, é muito importante entender também que isso faz parte do nosso imaginário, né? E também contribui para a nossa cordialidade, contribui para a forma como a gente se percebe, contribui para a forma como é que a gente vai absorver essas informações, filtrar essas informações que a gente recebe. Então, a gente vive um momento de distopia, um momento muito caótico. Né? Amanhã será o dia das eleições e eu, sinceramente, não sei o que pode acontecer em relação a isso, mas que, enquanto pesquisadores, a gente possa pensar sobre isso e continuar tentando ler os acontecimentos da realidade.